Olá pessoal, hoje voltando às nossas aulas, 19/5, terça-feira, e voltando ao normal após o nosso, chama de férias, né? Ao nosso descanso que nós tivemos. E vamos pegar firme agora para o segundo, terceiro, quarto trimestre, para que vocês possam sempre ter o melhor, ok? Bom, hoje nós vamos falar sobre o uso do porquê, tá? Existem 4 formas e eu vou explicar cada uma para vocês, para que vocês não fiquem perdidos, tá? Quantas formas do porquê existem e em qual classe gramatical está classificado? São 4, tá certo? Tem o porquê separado sem acento, tem o porquê separado com acento, tem o porquê junto sem acento e o porquê junto com acento, tá? As 3 primeiras são classificadas como conjunções. Lembre que eu sempre estou ensinando vocês as classes gramaticais, substantivo, adjetivo e tantas outras. E essas aqui são classificadas como conjunções, as 3 primeiras, né? Os 2 separados, tanto o sem acento quanto o com acento. E o porquê junto sem acento. Já o porquê junto com acento, a quarta, que é a última, ela faz a função de um substantivo. Ele é um termo substantivado. Daqui a pouco eu falo mais sobre ele, tá? Como se deve aplicar cada um? Então, vou explicar cada um agora para você. Antes de mais nada, uma informação importante. O porquê separado sem acento e o porquê separado com acento, eles têm uma semelhança. Você tem que carregar essa ideia, tá? Qual é a semelhança? O que eles se parecem? Eles são usados em caso de dúvidas, tá? Eles só vão ter diferenças na questão da posição na frase. Mas eles têm uma semelhança, algo que eles são parecidos, tá ok? Eles são usados em caso de dúvidas, perguntas, interrogações, essas coisas, tá? Vamos começar aqui então pelo porquê separado sem acento. O porquê separado sem acento é usado em caso de dúvida, conforme eu já falei. Mas sempre, até destaquei aqui, quando estiver no início ou no meio da frase, tá? Ele é usado em caso de dúvida, só que o porquê separado sem acento, você só vai usar no começo, no início ou no meio da frase. Aí, nesses casos, você usa o porquê separado sem acento. Coloquei alguns exemplos para você. Ó, por que você faltou ontem? Tá vendo? O que indica aqui que é uma dúvida? É essa interrogação aqui, ó. Essa aqui é a forma mais evidente, tá? Mas não só ela. Então, você vai ver que ele está no começo, e por estar no começo, está no início, ele não recebe acento. Ele é separado e também será sem acento. Não explicou por que fez tantas besteiras. Veja que aqui é uma dúvida, tá? Se ele não explicou, ficou a dúvida. Então, se a frase tem um sentido de dúvida, você já tem que colocar ele separado, ok? Seja sem acento ou com acento. E aí, o que você vai prestar atenção? Tem uma exclamação aqui, professor. Tem uma exclamação porque aqui não foi feito em forma de pergunta. Ele estabelece uma dúvida, mas não é uma pergunta. Ficou a dúvida, é porque ele fez tantas besteiras. Mas a frase em si não é uma pergunta, tá ok? Então guarda isso. Né? Toda pergunta, é claro que ela é uma dúvida, mas nem toda dúvida é uma pergunta, beleza? Se você esteve na reunião, por que não falou nada? Ó, tanto este da segunda frase quanto este da segunda frase, eles estão no meio e os dois estabelecem a relação de dúvida. Por isso, eles estão separados sem acento. Tá ok? Por isso, tá? Então, guarda aí. O porquê separado sem acento, ele é usado em caso de dúvida e sempre ele vai ficar no início ou no meio da frase. Aí você vai utilizá-lo, ok? Professor, e se for no fim ou sozinho na frase? Aí nós vamos para o segundo caso. Porquê separado com acento, tá? O porquê separado com acento, ele é usado também em caso de dúvida, tá? Então eu disse para vocês que é a semelhança que eles têm. Qual é a diferença? Quando é que você coloca o acento no separado? Quando ele estabelecer dúvida e quando ele estiver no final da frase. Sempre que estiver no final da frase ou sozinho na frase, você vai usar o porquê separado com acento, caso de dúvida, tá, pessoal? E aí eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês. Você sempre é teimoso. Ó, acabou a primeira frase. Veja que agora a segunda começou, porque eu sei que aqui pela letra maiúscula, vocês já aprenderam isso, que a frase começa na letra maiúscula e termina no ponto. E eu comecei uma outra frase. E veja que nessa segunda frase, o porquê está sozinho. E por estar sozinho, ele recebe o acento, porque ele é uma dúvida. Tá vendo aqui a interrogação?
Então ele é separado com acento. Passou por dificuldades e não ajuda. Por quê? Veja que agora ele não está sozinho na frase, mas ele está no final da frase. E expressa a dúvida, porque aqui está a interrogação, tá certo? Então, por isso, separado com acento. Ninguém encontra a solução do problema. Ponto. Acabou a primeira frase. Vai começar a segunda frase e você vai ver que está sozinho. Ó. Por quê? E aí a interrogação expressando que é uma dúvida. Então, se é uma dúvida e está sozinho na frase, porquê separado com acento. Então, guarda aí a diferença. Os porquês separados, eles expressam dúvida, só que o porquê separado sem acento, você vai usar no começo e no meio, e o porquê separado com acento, você vai usar no fim ou sozinho. São esses dois casos, beleza? Próximo. Porquê junto sem acento. Quando é que eu uso? Bem simples. Porquê junto sem acento você usa em explicações. Toda vez que estiver explicando, eu tenho que usar o porquê junto sem acento. Você viu que naquela outra frase lá, que ele não entendia porque fez tanto besteira, ele não está explicando, ele está expressando a dúvida. E aí, o porquê junto sem acento, você só vai usar quando estiver explicando algo, ok? Exemplos. Eu não gostei da brincadeira porque é agressiva. Tá vendo? Ele está explicando porque não gostou da brincadeira. E aí, se está explicando, você vai usar então o porquê junto sem acento. Segunda frase. Tenho essa luta porque é meu objetivo de vida. Tá? Então ele está explicando por que ele tem a luta, porque é o objetivo de vida. Então veja que ele estabelece a relação de explicação. Se estabelece a relação de explicação, porque junto sem acento, porque está explicando, tá ok? Não adianta justificar, porque agora já aconteceu. Então olha só, está explicando por que não adianta mais justificar, porque já aconteceu. Se está explicando, já lembra, porque junto sem acento. Ok? Então, o separado você usa em caso de dúvida, sendo o separado sem acento no começo e no meio da frase, e o porquê separado com acento quando for no final ou sozinho na frase, ambos em dúvidas. E o porquê junto, você vai sem acento, você vai usar em caso de explicações. Por fim, porquê junto com acento. Esse aqui é o único que eu falei para vocês que não é conjunção. Esse aqui é o que a gente chama de termo substantivado. Por quê? Porque ele é usado como substantivo. Ele pode ser substituído por uma palavra que é um substantivo, que é a palavra motivo. E por permitir essa troca, ele acaba sendo um termo substantivado, tá ok? Então, ó, o porquê é o que se chama de termo substantivado. Sempre virá acompanhado de um artigo. Guarda esse macete, tá? Então, o porquê separado com acento, além dele ser um termo substantivado, sempre você vai ver antes dele o artigo o, tá? Que é o artigo definido, vocês já aprenderam sobre isso, o, a, os, as são definidos, ou ele vai vir acompanhado sobre o artigo 1, que é o artigo indefinido, lembra os indefinidos? Uma, uns, umas, ok? Então o porquê sempre virá acompanhado antes dele do o ou do um, tá? Um desses dois artigos, ou definido ou indefinido. Também é possível substituí-lo pela palavra motivo. Esse aqui é que é o grande macete, tá? Que vocês não podem esquecer. Se você está com dúvida, se ali vai, primeira coisa, olha se antes dele tem um artigo ou artigo 1. Se ainda tiver dúvida, tente tirar esse porquê e colocar a palavra motivo. Se permanecer o sentido, então ali é o porquê junto com o acento. Beleza? Coloquei alguns exemplos aqui. Ó. Ela disse o porquê do fim da relação. Tá vendo o que eu falei? Antes do porquê vem o artigo o. E aí você vai ver que dá para trocar pela palavra motivo. Quer ver? Ela disse o motivo do fim da relação. Então tranquilo. Esse daqui é o porquê junto com o acento. Você não tem um porquê para não cooperar. Veja que de novo, ó, tem aqui um artigo antes do porquê e dá para trocar pela palavra motivo, conforme eu falei para vocês. Você não tem um motivo para não cooperar. Então eu tenho aqui um porquê junto com o acento. Se o porquê da sua raiva é a falta de dinheiro, isso não faz sentido. Veja que antes aqui eu também tenho o artigo o, tá? E aqui o porquê junto com o acento, porque dá para trocar pela palavra motivo. Ó. Então, se o motivo da sua raiva é a falta de dinheiro, isso não faz sentido. Então veja que ele é um termo substantivado, porque é possível trocar por outro substantivo, que é a palavra motivo. Ok, pessoal? Eu espero que eu possa ter ajudado vocês. Espero que vocês possam ter aprendido adequadamente. Qualquer coisa estão à disposição. Fique com Deus, ok?